Isso aqui. Olá, meus amigos do Facebook. Quero cumprimentar aqui todos com boa noite. Para mim é uma alegria estar aqui nessa nossa segunda live e receber hoje, que é um grande amigo nosso, aqui de Barueri, que está lá em Portugal, e foi para lá para estudar, e hoje ele veio aqui para compartilhar um pouco, para conversar um pouco com a gente sobre as ações de combate ao coronavírus, né, e tudo aquilo que está sendo feito lá, sob uma outra perspectiva. Vale lembrar que ninguém aqui é dono da verdade, né? É uma coisa rara, né? Uma coisa nova. Ninguém nunca trabalhou com isso antes, então é natural que tenha essa não saber o que fazer, tenha essas dúvidas. Mas o importante é que quanto mais nós tivermos de informação, melhor a gente vai conseguir lidar com esse problema e passar por ele, e vencer esse problema, né? Esse é o nosso maior desafio. Júlio, me diga aí, foi para Portugal, está perto da onde, foi fazer o quê? Dá uma saudação para o nosso povo de Barueri. Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando aí com você. Meu nome é Júlio, como tá aí embaixo, né? Meu nome é Júlio César Silvério. Eu vim para Portugal estudar. Eu sou físico formado pela Unifesp. Hoje eu faço engenharia física na Universidade de Coimbra, aqui em Portugal. Então, como eu quero deixar bem claro que eu não sou infectologista, não sou biólogo, mas eu espero contribuir o máximo possível aí para que a gente tenha um papo legal aqui. Tá certo. Ô, Júlio, fala aí, Coimbra é mais ou menos quantos da capital e o que você está estudando? Quais são as suas matérias aí para a gente ter noção do que você está estudando aí ultimamente? Bom, só para você ter uma ideia, Portugal fica ali do lado da Espanha, fica bem ali na beiradinha ali da Península Ibérica, e Coimbra fica no meio entre Porto e Lisboa, que são as duas cidades mais conhecidas aqui. Coimbra fica bem no meio aqui da cidade, do país. O país é um país bastante pequeno, na verdade, tem uma população bem menor que a população de São Paulo. O tamanho do país também é um país pequeno, mas é um país bastante acolhedor. E eu estudo aqui na Universidade de Coimbra, estudo engenharia física, só para você ter uma ideia do que se faz, né? A engenharia física, ela pega os conceitos de física e aplica. Então, a gente trabalha muito aqui com física de partículas, com vácuo, com instrumentação. A minha área de especialidade é instrumentação. Então, trabalho muito... existem muitos engenheiros físicos que trabalham em indústria automotiva, indústria aeroespacial, indústria... Enfim, essas são as derivativas aí do curso de engenharia física. Tá ok, então, Júlio. Nós temos vários assuntos para falar, né? Mas o interessante nesse momento é a gente abordar um tema que tem deixado o pessoal meio apreensivo aí, né? Qual tem sido o comportamento, Júlio, das autoridades aí em Portugal? Qual foi a evolução? Se desde o primeiro momento eles já se atentaram para a gravidade desse assunto, ou se demorou um pouco para ter um tempo para eles entenderem da gravidade do problema e do potencial que isso poderia trazer para a saúde da sociedade? Como que foi essa evolução aí? Bom, Portugal ele teve uma grande vantagem, que a Covid-19, na verdade, ela começou ali na China e veio passando por diversos países da Europa. Então, antes de chegar em Portugal, já se tinha muitos casos na Itália, já se tinha muitos casos na Espanha, e Portugal ele agiu extremamente cedo. Então, por exemplo, aqui em Coimbra, quando teve um caso, se eu não me engano, aqui na universidade, a universidade parou, simplesmente já parou com apenas um caso de Covid-19, e pouquíssimo tempo depois o país decretou estado de emergência. Bom, com isso, muita coisa passou a ser limitada.
a maioria das empresas teve que fechar, a quantidade de aglomeração de pessoas mudou bastante, então inicialmente só podia ter aglomerações de pessoas até 20 pessoas, sair para praticar exercício também com diversos tipos de limitação. E Portugal, desde muito cedo, com pouquíssimos casos, com algumas centenas de casos, ou menos ainda, já parou praticamente o país inteiro. E essas medidas foram ficando cada vez mais restritivas. Então, a gente já está aqui há 5 semanas parado aqui em Portugal, basicamente. Não tem quase que atividade econômica nenhuma. Existem ainda os mercados funcionando, ainda sob diversas restrições também, mas tem, enfim, alguns tipos de trabalho específicos ainda estão funcionando, mas sob diversos tipos de restrição. Portugal parou extremamente cedo, né? Então foi uma atitude muito, muito boa aqui do governo português, que teve a vantagem de ver o que estava acontecendo com Itália, com Espanha, principalmente, né? Que eles eram os dois principais picos aqui na Europa. Claro que tem a França também, a Holanda, enfim, a Bélgica, diversos países aí sofrendo com essa doença. Mas Portugal parou cedo e exatamente, eu vou até demonstrar aqui depois, mas exatamente por ter parado cedo, é um dos países que já está, hoje, depois de 5 semanas, conversando sobre como vão ser as medidas para a reabertura dos comércios, etc. Entendi. Só para contextualizar, nós temos aqui, eu fiz um trabalhinho de pesquisa antes de entrar para falar com você. O coronavírus no Brasil hoje deu 206 mortes nas últimas 24 horas. O Brasil tem 2.348 óbitos, né? Nós temos aqui na França, registra 642 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, e um total de mortes na França para 19.323 pessoas, né? E tem alguns países na Europa, Júlio, que começou cedo na contenção do seu povo, né? O que acontece? Eles viram isso antes e tomaram a atitude de como não conhecia a enfermidade, como não conhecia os efeitos do vírus, eles se fecharam muito no começo, para que depois, com o tempo, se viesse a ter o pleno conhecimento e o dano que isso poderia causar para a saúde, né? E alguns países, quando fizeram isso, ganharam a frente e deixaram um pouco a economia para pensar no que vai fazer depois. Tudo bem que a gente pode pensar, Júlio, que uma coisa não interfere muito na outra. Porque o que acontece? Você pode priorizar a saúde e, de repente, você ter notícias ou ter ações que você consiga moldar a economia para que as atividades tenham mais dinâmica, sem depender do transporte, sem depender do serviço presencial, né? Você pode migrar o seu negócio para a internet, para outros tipos de coisa. Eu acho que isso será, no futuro próximo, um avanço para os países. Porque nem todo serviço você tem aquela obrigação de ir para o seu lugar de trabalho para conseguir fazer. Você pode fazer isso remotamente. O que você pensa a respeito disso? Eu acredito que essa é uma mudança, a forma de perspectiva essa mudança do tipo de ambiente de trabalho, da forma que nós nos relacionamos entre as pessoas, era um processo que estava já em construção, já estava acontecendo, só que era um processo lento. Com o Covid-19, o que acontece é o seguinte: nós simplesmente, do dia para a noite, precisamos mudar o nosso sistema como um todo. Então, professores que antes tinham dificuldade de trabalhar com PowerPoint dentro de uma sala de aula, se viram tendo que aprender a dar aula com EAD, né, com educação à distância. Ou seja, uma preparação que estava acontecendo, as universidades brasileiras estão preparando os novos professores para isso, só que era um processo lento, é um processo que ia demorar, né? Um processo que iria acontecer. Então, a sociedade em si tá mudando como um todo. Com relação à economia, existem alguns estudos, né? Então, eu peguei até um estudo
do banco, deixa eu só ver aqui de onde que é. Cadê? Aqui, ó, Reserva Federal do Banco de Nova York, de alguns pesquisadores, que eles comparam o Covid-19 com a gripe de 1918, a crise de gripe de 1918. E aí eles não relacionam a doença em si, mas as relações que as medidas de mitigação trazem para a economia. E o que foi dito lá é o seguinte, que países que param primeiro, que tomaram as medidas não farmacêuticas primeiro, até porque não existem medidas não farmacêuticas hoje ainda, infelizmente, disponíveis para a gente. Então, países que tomaram essas medidas de quarentena, medidas de intervenção social, de distanciamento social, países que tomaram essas medidas primeiro são os países não, peço desculpa porque esse estudo é dos Estados Unidos, estados que tomaram essas atitudes primeiro foram exatamente os lugares que reabriram primeiro e que tiveram tiveram sim a sua economia depreciada, só que ao mesmo tempo, que isso em virtude, claro, das doenças, só que em virtude de terem parado primeiro, elas voltaram primeiro. E por terem voltado primeiro, elas não apenas conseguiram retomar um crescimento, como ainda superaram o crescimento esperado antes da própria doença. Então, existe uma relação entre a doença e a economia, sim, ou a infecção e a economia, isso não tenho o que falar. Parar um país, parar um estado, uma cidade, é uma medida extremamente severa, uma coisa que realmente vai atrapalhar em diversos aspectos, né? Aspecto econômico, aspecto social, diversas coisas vão ser alteradas nisso. Só que tomar essas atitudes, por mais drásticas que elas sejam, vão mitigar as consequências econômicas. Isso já foi demonstrado. Então, a maioria das pessoas falam, não, isso vai quebrar o país, isso vai não sei o quê. Realmente vai ter muito prejuízo no início. Só que parar antes significa ter mais possibilidade de melhorar dali para frente. Assim que a doença, a crise, né, a pandemia passar, esses países vão voltar primeiro. Porque uma vez que você demora 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas para parar um país, significa muito mais pessoas infectadas e isso vai causar como consequência meses de atraso na hora de pensar em voltar. E outra coisa, com relação por fim, com relação a quantidade de pessoas, né, de infectados no Brasil e principalmente em países da Europa, existe uma diferença que é bastante clara, que é a quantidade de testes. Então, isso é uma diferença absurda, porque eu vou citar um exemplo aqui. Uma amiga minha, grande amiga minha aqui, ela estava com alguns sintomas. Então, o que ela fez? Ela ligou, foi fazer o hospital disse para ela ir até lá, ela foi para o hospital, fez o teste, colocou o teste, o teste deu negativo. Essa velocidade de teste, né, não é uma coisa que está acontecendo no Brasil, pelo menos por enquanto. Por quê? Porque faltam testes. Infelizmente, ainda faltam testes e as únicas pessoas testadas, isso não é uma crítica ao governo, mas é uma medida que simplesmente é o que está dando para fazer hoje, é que as únicas pessoas testadas são as pessoas de estado mais grave. Então, se a gente pega a França, os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos está com mais de 700 mil casos lá, mas que tem uma mortalidade percentualmente mais baixa do que a maioria dos outros países. Por quê? Porque está testando muito. Quando se testa muito, você sabe como que está no seu país, no lugar onde você está, e você pode pensar como agir dali para frente, pensar em reabertura, pensar em como restaurar a economia, como agir na educação, etc, etc. Ô, Júlio, boa abordagem que você teve. Ontem era quase meia-noite e eu preparando para essa live, né? A gente pesquisa bastante para tentar trazer um conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes, né?
E eu estava vendo uma entrevista do ministro da Saúde da Alemanha, que ele deu para a CNN, e ele disse lá que o êxito, o sucesso que eles tiveram no combate ao vírus foi porque eles tiveram um mix de coisas que propiciaram esse resultado para eles. O que eles tiveram lá? Eles tiveram uma testagem muito rápida, eles fizeram um acompanhamento de todos aqueles que estavam doentes, onde passou, com quem falou, com quem conversou, para você ir na trilha, né, dos contagiados e conseguir fazer o atendimento. Sem contar que a Alemanha, eles tinham lá 10 mil leitos de UTI e vários respiradores, ou seja, a saúde pública, ela não vou dizer que ela estava preparada para isso, mas ela estava muito melhor estruturada do que outros países que a saúde pública geralmente já tem as dificuldades, né? É uma coisa interessante em fazer. Outros países, Júlio, o que eles fizeram? Eles entenderam que se eles pegassem esses 30 primeiros dias e fizessem uma quarentena muito forte, eles não só retardariam a curva de crescimento do contágio, como, de repente, eles conseguiriam matar o próprio vírus, porque não teria como passar para outro, e esse período daria à cidade ou ao país um sucesso lá na frente. Né? Então, assim, antes, mas só que essa medida, Júlio, ela precisaria ser tomada bem antes de haver o contágio social, que daí você não tem como mais saber nem onde você teve, nem por onde você pegou, e quem foi o possível vetor de contágio das outras pessoas, né? Eu quero fazer nós estamos com 15 pessoas ao vivo aqui, Júlio, e a internet ela vai mudando, né? As pessoas entram e outras saem, no final a gente tem uma boa visualização. Eu quero deixar bem claro para os brasileiros que quando a gente fala de quarentena, a gente não está sendo indiferente com a necessidade individual de cada um. Né? O povo mais carente, que necessita de comer, que não tem uma poupança, que não tem aonde sobreviver, a gente entende esse problema. Né? Não é que a gente está falando assim, vai ser legal para todo mundo, eu acho que ninguém está gostando de ficar nesse período em casa, mas quando a gente fica em casa, eu uso um exemplo muito interessante, que é o mesmo que se você, Júlio, fosse sair da sua casa e colocasse graxa na sua mão e saísse pela rua cumprimentando as pessoas. Quantas no final do dia não estaria com a mão suja de graxa? Né? Então, assim, às vezes você vai lá no ônibus, você cumprimenta a gente no ônibus, você vai no trem, você cumprimenta a gente no trem, no seu serviço, na sua igreja, na sua faculdade. Então, assim, tem esse contato mais pessoal. A gente não vê o vírus, mas pode usar esse exemplo como uma coisa mais real, né? E quando a gente fala assim, olha, o ideal é que todos fiquem em casa. A gente tem esse lado humanitário mais à frente. Porque, no fim da linha, Júlio, quem mais precisa são os que menos terão condições de uma saúde de qualidade. E hoje a gente vê que o vírus ele é bem democrático. Ele infelizmente, ele está pegando gente que tem muito dinheiro, gente que não tem dinheiro, gente de todas as sortes de criação e de desenvolvimento. Então, essa é uma coisa importante para a gente saber. Há um problema sério, é grave, e quanto mais a gente protelar esse período aí de infecção, a nossa rede pública, Júlio, que não tem uma estrutura para abraçar todo mundo, ela estará melhor. Entendeu? Quantos hospitais de campanhas foram montados, quantas UTIs foram remanejadas para que se desse condição a esse povo, quantos médicos estão sendo recuperados, porque está comprovado que em torno de 15% a 20% dos infectados são os médicos que estão diretamente na linha de frente, conversando com esse povo e tratando desse povo, né, Júlio? Eu queria que você desse essa contribuição também, no sentido de que quando a gente fala assim, olha, fica em casa, não é que a gente desconhece a questão financeira e monetária, que todo mundo tem uma conta para pagar no final do mês, mas é que, podendo ficar em casa, essa é a melhor saída para que a gente consiga combater esse mal e quando vier a hora da gente ser infectado, que tenha pelo menos leitos e UTIs para todo mundo, né? Eu estava fazendo uma conversa aqui com amigos aqui, e aí eu disse para ele, olha, é natural que todo mundo pegue o coronavírus, mas vamos supor que um hospital tenha 10 respiradores, e nesse período 10 pessoas precisem de respiradores. A chance de obter êxito no final do tratamento será maior
do que se você tiver 10 respiradores e 20 pessoas ao mesmo tempo necessitar desse equipamento. Sim. Bom, primeiro com relação à Alemanha, né, que foi o país citado, a Alemanha foi uma coisa muito interessante que em janeiro ela já tinha percebido que essa doença estava na China e que existia uma grande possibilidade, já lá pelo fim de janeiro, de ser transmitido para os demais países. E a Europa seria, consequentemente, o primeiro lugar depois da Ásia a ser atingido. Então, o que acontece foi o seguinte, a Alemanha começou a se preparar, já produzindo os próprios testes, tá? Produzindo os próprios testes através das suas fábricas. As suas fábricas que ali estavam... Eu me perdi um pouco só lendo ali. Que o pessoal manda o recado e eu estou ao vivo para eles. Muito legal isso. Bom, as fábricas... Não, pode deixar, não tem problema não. As fábricas alemãs, elas começaram a trabalhar para produzir os seus próprios EPIs, para produzir os EPIs, né, seria o material básico, né, para as pessoas de saúde, para produzir os seus próprios testes. Hoje a Alemanha tem a capacidade de produzir de testar 500 mil pessoas por semana. E ela quer aumentar isso para 1,5 milhão nas próximas 2 semanas. Isso é uma testagem absurda. Isso por quê? Porque ela tem a capacidade de produzir os seus próprios testes. Hoje nós temos um problema de oferta e procura que é o seguinte, todo mundo quer teste. Todas as pessoas, o mundo inteiro precisa de testes. Tá? E poucos são os países que têm a capacidade de produzir esses testes numa quantidade boa, né? Numa quantidade que consiga revender isso para diversos países. Hoje tem o quê? Tem a Alemanha, tem a Coreia do Sul, tem a China, que são países que estão produzindo testes, só que são poucos fornecedores para muita gente querendo comprar. Então, o Brasil tem poucos testes hoje, muito porque ele tem a capacidade de produzir testes, mas não é uma capacidade nem de longe perto daquilo que nós precisaríamos. Com relação a isso que você disse sobre quando nós falamos de quarentena, nós não queremos dizer que, olha, é muito bom estar em casa, é uma coisa que não é isso. Estar em casa é exatamente muito ruim para a economia, muito ruim para as pessoas que precisam ter o que comer em casa, é muito ruim para todo mundo, né? O impedimento do trabalho é uma coisa que vai prejudicar bastante. Só que são exatamente na população pobre que tem a incapacidade, vamos dizer assim, a impossibilidade de um isolamento verdadeiro. Hoje, 15% apenas da população de idosos mora sozinho. Tá? A grande maioria dos idosos mora junto com a família. E dentro da população mais carente, isso é o que mais vai acontecer. Né? Hoje, eu, por exemplo, aqui eu moro sozinho, aqui nessa minha casa, mas tem pessoas que moram 8, 9, 10 pessoas numa casa com 2 cômodos, às vezes. Então, você não vai conseguir isolar os idosos nesse sentido. Não vai conseguir deixá-los, falar assim, não, vamos fazer uma quarentena, como é que fala? É vertical, eu acho, né? Fazer uma quarentena vertical. Isso não é possível dentro das comunidades mais carentes, porque essas pessoas uma hora vão precisar voltar para casa, e ao voltar para casa, possivelmente, muitas delas não vão ter sintomas, e vão causando o mal para as pessoas que elas mais gostam. Isso não é uma coisa que elas vão querer isso, né? Uma coisa que a gente quer. Só que ao mesmo tempo a gente precisa comer, não é verdade? Ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar, a gente precisa do nosso pão de cada dia, vamos dizer assim, né? Para ficar nessas palavras. Então, como resolver isso? Bom, o que mais
se fala a respeito disso, não tem outro caminho. Tem que ter política pública para garantir o sustento das pessoas. Então, manter uma população em quarentena é difícil? É difícil. Vai ser caro, vai ser muito caro. Só que nesse momento é o que se tem que fazer, tá? Você tem que gastar com da melhor possibilidade possível, se tem que gastar e tem que testar a população, porque o Brasil é um país continental. O Brasil, ele não vai, ele tem um Portugal aqui, tem uma Espanha aqui, tem uma Itália aqui. Se você pegar a Europa inteira, vai caber dentro do Brasil. Então, se a gente começar a testar as pessoas, nós vamos conseguir saber, então tal estado vai conseguir, já está com uma capacidade de dobrar a quantidade de casos a cada 10, 15 dias. Então, e a capacidade do sistema da rede pública de saúde está conseguindo dar conta, então vamos começar a reabrir as coisas nesse lugar. Não, mas em outro estado, por exemplo, sei lá, no Ceará, em Manaus e Fortaleza, eu vi notícias de que o sistema de saúde praticamente já está na casa de 90%, 95%. Esses são lugares em que a quarentena precisa se manter. Tá? Então, são lugares que não vai dar para reabrir agora. Então, a gente tem que saber onde pode abrir, onde não pode abrir, mas a bússola para isso são os testes. Se a gente não tem teste, a gente está num caminho cego. Pensar em reabertura sem testes é quase que loucura, porque a gente simplesmente não sabe, né? A gente não sabe como está o sistema de saúde, a gente não sabe quantas pessoas estão infectadas, e não são, mas essa doença é perigosa para pessoas mais idosas. Isso não é verdade também. Dentro da população como um todo, aproximadamente 5% das pessoas vão precisar em algum momento de leitos. Isso dentro da... Não apenas de idosos, mas de todo tipo de faixa etária de idade. Então, a quantidade de leitos de um sistema de saúde também vai influenciar na hora de que nós vamos pensar em voltar ou não voltar dessa quarentena. Repito, isolamento social, quarentena, é uma medida extremamente difícil. Extremamente difícil. E se alguém tem que ser cobrado com relação ao mantimento, né, a garantir o mantimento das pessoas, garantir o pão, garantir diversas coisas, é o próprio governo. E não adianta também, por exemplo, dar R$60, sendo que a inflação aumentar, se precisar gastar, eu não sei quanto que está o preço da comida no Brasil, mas imagina, você gasta R$30, R$40 num pacote de arroz, por exemplo. R$600 não vai dar para nada, né? Então a gente precisa ter um certo controle. Eu não sou economista, mas existem formas de lidar a economia, e a economia não adianta querer manter a economia de janeiro de 2019, porque essa simplesmente não existe mais. Nós precisamos mitigar as consequências econômicas, mas sem prejudicar a saúde das pessoas. Então, nós precisamos sim agir com as duas pernas, pensando na saúde, pensando na economia, porque de fato as duas coisas são importantes. Só que a gente não pode abrir mão das pessoas, a gente não pode abrir mão, abrir completamente os comércios, abrir completamente, agir como se nada estivesse acontecendo, porque os estudos mostram, né, estudos da Imperial College, por exemplo, mostram que se nós não fizermos nada, as consequências serão absurdas. Só trazer um dado aqui para você, eu guardei aqui um cenário em Júlio. Oi. Só dar uma arrumadinha no seu microfone, que ele está dando uma... Aí. Melhorou? Melhorou. Bom, eu vou pegar só uns dados aqui rapidinhos da própria Imperial College, da revisão do dia 26 de março de 2020, aqui para América Latina e Caribe. Sem medidas mitigatórias, a quantidade de pessoas infectadas pode chegar a 566 milhões, quase 567 milhões. E a quantidade de mortos, 3.194.000. Se nós tratarmos
as pessoas, essa quantidade de pessoas, com 0,2% dessas pessoas vão morrer, vamos colocar dessa forma, se 0,2 pessoas acontecer isso, a quantidade... Peço desculpa. Nesse cenário, 3 milhões de pessoas vão morrer. Num cenário de supressão, ou seja, que as pessoas se mantêm em casa, a quantidade de pessoas infectadas cai muito, para 45 milhões e alguma coisa, 45 milhões 346 mil, e numa conta para 0,2%, 158 mil pessoas na América Latina e no Caribe iriam morrer nesse cenário. Para um cenário de 1,6% na quantidade de mortes, para cada 100 mil habitantes, obviamente, 186 milhões aproximadamente de pessoas seriam infectadas e 729 mil morreriam. Então, a diferença está aqui, ó, da casa de milhões, caso a gente não faça nada, para a casa de algumas centenas de milhares, entre 158 mil e 729 mil. Esse cenário não é apenas para o Brasil, mas para a América Latina e Caribe como um todo. Tá? Então, é um cenário que vai mudar muito. Então, a quantidade de pessoas que morrem nesse cenário é uma quantidade absurdamente menor. Então, as medidas que já estão sendo tomadas pelos governos, as medidas mitigatórias, as medidas de estados de emergência, etc., são medidas que estão já causando benefícios e a curva brasileira já está melhor do que estaria num caso de não fazer nada. Então, quando vem uma pessoa e diz, a curva estava sendo prevista para ser no final de abril, aí a outra pessoa fala, não, a curva agora é em maio, é em junho. Quanto mais para longe essa curva, o pico da curva for, melhor é, porque significa que o sistema de saúde está conseguindo absorver da melhor forma possível, de forma que esse pico seja mais distante. Então, quanto mais distante nós estivermos, mais pessoas já vão ter sido infectadas, mais pessoas já vão ter sido curadas. Então, essa capacidade do sistema de saúde é o que vai influenciar tudo isso. E nós temos que saber que essa é uma doença nova. Não existe essa coisa de o brasileiro ele tem uma capacidade imunológica muito melhor do que outros países. Essa é uma doença nova, e exatamente por ser uma doença nova, nenhuma pessoa no mundo, ou quase nenhuma, tem uma capacidade imunológica para não ser infectado com essa doença, para não ser infectado com o Covid-19, porque é uma coisa que nunca esteve no mundo antes. O Covid está surgindo no mundo, nós estamos conhecendo essa doença agora, e a doença está conhecendo o nosso corpo agora. Então, a capacidade de infecção é de praticamente 100% das pessoas. Claro que não vão ser todas as pessoas do mundo que serão infectadas, obviamente, mas todas as pessoas estão sujeitas a isso. Ô, Júlio, aqui no Brasil, especificamente, aconteceu um detalhe muito interessante. As medidas de mitigação do dano da quarentena, elas demoram para chegar. E isso é quase como que colocar uma faca no pescoço do trabalhador brasileiro. Entendeu? Nós estamos hoje há praticamente 30 dias do primeiro caso em que houve a questão do coronavírus no Brasil, e agora, somente esse final de semana, agora, de quarta para quinta, que esse dinheiro, que ainda não é a solução de todo o problema, começou a chegar. Mas para receber é uma burocracia muito grande, tem a questão de documentos que é pedido, e é bem provável, Júlio, que a questão tecnológica seja um impedimento para que as pessoas que mais precisam tenham acesso a esse dinheiro. Ô, Júlio, toma cuidado com o seu microfone, Júlio, que eu acho que ele está dando um mau contato aí. Aí, agora melhorou, agora parou. Quando mexe o cabo embaixo, ele dá um contato. Tá bem. Você quer ver se tirar ele, ficar só com o microfone depois ou não? Aí, melhor. Melhor assim? Me ouve? Melhor assim. Tranquilo, melhor assim. Beleza. Então, Júlio, o que acontece? Nós temos esse problema, que é a demora, a morosidade do dinheiro chegar na mão de quem mais precisa. E, na minha opinião, esse serviço deveria ser muito rápido ser feito.
Por quê? Porque na primeira semana, antes dos bancos solicitarem a ajuda do governo, os bancos nem sequer pediram dinheiro. E o governo, nos primeiros dias, em questão de horas, já liberaram 1,2 trilhões para o banco conseguir fazer as suas operações e salvar quem precisa salvar. É claro que ninguém quer que o banco quebre, né? A economia não suportaria. Mas essa mesma celeridade não aconteceu para quem mais precisa, que é quem está lá na base da pirâmide. Então, saiu uma pesquisa aqui também no Brasil, que a camada mais popular, a camada mais pobre, ela é a favor da quarentena, mesmo sendo ela talvez a maior prejudicada. Porque você imagina a diarista, né, que tem o seu trabalho, que trabalha numa casa de família para ganhar 100, 150 reais por dia. Quando ela não pode sair, é o dinheiro da compra da semana que ela fica impossibilitada de fazer. E isso é terrível para as pessoas, né? Gera um desespero, gera uma ansiedade. Então é muito ruim que isso aconteça. A outra coisa que não aconteceu, Júlio, que poderia acontecer, que a gente viu isso nos melhores países, aí, nos maiores países, foi a questão do dinheiro para a pequena e média empresa, para que essas mantivessem o seu empregado, o seu trabalhador com uma segurança. Por exemplo, vamos supor um cidadão comum que ganha aí R$1.200, R$1.500, que é a grande base salarial do país. Se você tem uma ajuda do governo de R$600, a empresa poderia, se tivesse o aporte financeiro, né, com tempo para pagar, com um empréstimo com poucos juros, pegar esse rendimento e investir no trabalhador e manter o trabalhador empregado. Seria mais um problema resolvido, né? Então, assim, eu acho que no Brasil, o que tem deixado o povo angustiado, além do medo da morte, né, do medo de ser infectado, dessas condições, é essa morosidade que tem para o dinheiro chegar na base que mais precisa. Há pouco tempo atrás, eu trabalhei um tempo na saúde, e o trabalho na Secretaria de Saúde, ele muda a sua visão, o Júlio. Porque o que acontece, cara? A gente vê de perto quem está na linha de frente disso, entendeu? A gente vê uma classe médica apavorada, entendeu? A gente vê os enfermeiros preocupados, a gente vê todo ali o know-how ali que mantém o hospital aberto, que mantém as unidades básicas abertas, preocupado, porque, naturalmente, a nossa estrutura já é deficitária. Sim. Né? Ela já é uma estrutura que, assim, que tem os seus problemas. Mesmo o SUS sendo fantástico nesse momento, porque antigamente ele foi tão criticado, mas agora ele que vem dando guarida e dando espaço para milhões e milhões de pessoas em suas redes sem que houvesse a cobrança devida pelo serviço prestado de saúde. Então, eu acho que se a gente conseguir, a partir de agora, com a evolução dos EPIs, da questão dos equipamentos, da estrutura de saúde, sanar agora e segurar mais um pouco, em pouco tempo eu acho que a gente pode chegar e retomar as atividades normais e fazer as atividades que todo mundo precisa fazer para sobreviver. Eu acho que esse é o grande desafio para o brasileiro e para todos os países do mundo, né, Júlio? E, de repente, usar isso como um pilar de impulso para uma nova sociedade que precisa surgir. Você imagina, como que pode um país da nossa dimensão depender 95% da China para oferecer os materiais de saúde, de EPIs, de equipamentos, de respiradores? Eu acho que, nesse momento, o Brasil, com a sua capacidade continental que ele tem que pensar num projeto de desenvolvimento da indústria nacional, entendeu, Júlio? Porque com nossos saberes, com as nossas universidades, com o tanto de pessoas talentosas e inteligentes que a gente tem, é muito pouco o país não ter, nesse momento, que a gente viu que precisa, uma indústria do complexo de saúde que consiga dar respaldo no momento que mais precisa. Você vê que a gente não consegue fazer máscara, Júlio. Que grande tecnologia tem atrás de uma máscara para o cidadão comum usar e ter a oportunidade de se deslocar quando precisa, entendeu? Nem isso a gente está conseguindo fazer. Então, assim, eu acho que sempre quando tem essas crises,
esse momento de dificuldade no país, se a gente souber usar a nossa inteligência e aprender com os nossos erros, pode ser uma alavancagem para um novo patamar lá na frente. E vale lembrar, Júlio, que assim como tem uma restrição agora, um encolhimento, é natural que esses consumidores, depois de ter a sua questão de capital restabelecida, volte para o comércio, volte para as indústrias, e quando você vai repor esse gap que ficou pela quarentena, ele consiga ter um crescimento da economia e de novas tecnologias e de novos mercados que antes dessa crise a gente não conseguiu implementar, entendeu? Eu acho que serve como uma palavra de apoio, né, para não ficar tão pesado, que a gente pode sair desse patamar melhor mais lá na frente. Sim, sim, com toda a razão. Acho que um dos maiores problemas do Brasil é, com certeza, a questão de burocracia, né? Por exemplo, quando eu estudei na Unifesp, nós tínhamos o famoso bandejão, que quando acabou um contrato, até assumir um contrato novo, ele demorou aproximadamente 3 meses. Então, tudo no Brasil hoje demora muito para acontecer. Então, é muito necessário que essa burocracia, as coisas no Brasil aconteçam de maneira mais rápida, porque as pessoas que estão na base da pirâmide precisam muito chegar até lá. E uma coisa extremamente boa do Brasil, né, em comparação a diversos outros países, é o próprio SUS. Né? O SUS tão criticado, o SUS ele tem todos os problemas que tem, só que é o seguinte, o SUS, imagina um país de mais de 200 milhões de pessoas, em que, por Constituição, todas as pessoas têm a saúde disponível. Então, as pessoas não precisam, assim, por mais que você não tenha um plano de saúde, que é o caso da maioria das pessoas do Brasil, elas vão ser atendidas por um médico, se elas precisarem ser internadas, elas vão ser internadas, coisas que em outros países isso não acontece. Eu cheguei a ver um dado de que, por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa que fica doente e precisa ser internada por aproximadamente 3 dias, vai ter um gasto de $35 mil. Então, a pessoa, além de ser internada, ela vai falir, né? Isso por 3 dias, né? Então, é um problema absurdo com relação a isso. Só que o retorno, ele é importante. Retornar a nossa vida é fundamental. E ela precisa ser baseada em ciência. E ela precisa ser baseada em 2 coisas. Uma, sistema de saúde. Como está o nosso sistema de saúde? O sistema de saúde tem capacidade de receber mais pessoas? Se a resposta for sim, nós podemos considerar isso, a reabertura gradual. E testes, porque nós precisamos saber como está a nossa população. Nós precisamos saber em que estado nós estamos para saber que atitude tomar dali para frente. Porque senão a gente está num barco à deriva, a gente não sabe exatamente o que vai fazer. E uma experiência que nós vamos ter daqui para frente é a experiência de que o mundo inteiro vai estar diferente. Porque a dependência do Brasil a comprar as coisas do mercado chinês não é uma dependência exclusivamente nossa, mas uma dependência que acontece no mundo inteiro. Todo mundo compra da China hoje. É um mercado que todas as pessoas compram da China por diversas razões aí. E vai ser importante o quê? O desenvolvimento do nosso parque industrial. Porque, nesse caso, né, a China precisa vender para todo mundo quer comprar o mesmo produto, não vai ter para todo mundo. Então, se nós não tivermos um parque industrial, nós não estaremos preparados para futuras outros eventos que vão poder acontecer. Quero deixar bem claro que o Covid-19 não foi uma doença que ninguém sabia no mundo, que ninguém sabia que existia. Covid-19 não, o coronavírus. Era uma doença que já estava sendo falada desde 2007 em artigos científicos. Em 2015, na Nature, saiu um artigo falando justamente sobre doenças relacionadas ao coronavírus, a um tipo específico de coronavírus que viria através que eles já tinham identificado em morcegos.
e o comércio de animais silvestres, aliado a isso, na China, poderia causar, né, se essa doença conseguisse migrar dos morcegos para o ser humano, poderia causar problemas extremamente graves na população. Isso em 2015. E nós vimos acontecer isso em 2020, não é verdade? Então, não é uma coisa nova. As pessoas, países já estavam se preparados para isso. Nós vemos o caso da Coreia do Sul. Fala, nossa, a Coreia do Sul está inacreditavelmente bem. A Coreia do Sul já tinha passado pela crise da MERS. Eu não lembro o ano agora, acho que é 2008, se eu não me engano. Mas já tinha passado por crises parecidas e ela estava preparada para isso. O Brasil não tinha passado por isso. O brasileiro em si, eu costumo conversar com os meus amigos que eu nunca imaginei passar por uma situação como essa. Né? A gente vê nos livros de história, as pessoas falando sobre gripe espanhola, sobre peste negra, sobre peste... Enfim, sobre diversos tipos de doenças que na nossa cabeça é só uma página no livro de história que a gente só muda e segue a vida andando. Só que nesse momento a gente está passando por um momento que vai estar nos livros de história. O mundo vai ser diferente daqui em diante. Muitas pessoas não vão voltar a trabalhar normalmente. As pessoas que estão trabalhando bem através de home office vão seguir trabalhando assim, porque vão ver que a produtividade delas está ou boa ou melhor, enfim, vão continuar trabalhando dessa forma. Restaurantes vão precisar entender que a entrega de comida vai ser muito importante daqui para frente. Restaurantes que não entregam comida vão demorar, já não estão trabalhando, estão com muito mais dificuldade do que os restaurantes que estão entregando comida por aí. Então, o sistema de saúde, as fábricas, as empresas, a forma de educação, né? Muito se foi falado na educação à distância, muito se foi falado sobre a educação através dos pais, né? Os próprios pais poderem educar seus filhos. Estamos passando por isso agora. É uma experiência que estava sendo conversada durante muito tempo, pessoas contra, pessoas a favor, e aí vem uma doença e fala, olha, daqui para frente, se vira aí, vai como você puder. O mundo está diferente e ele vai continuar diferente. Não quer dizer que é uma coisa pior ou melhor. Só quer dizer que é uma coisa diferente. Nós vamos ter que nos preparar daqui em diante. Os comércios vão ter que mudar as suas formas de trabalho. As escolas vão ter que mudar a sua forma de trabalho. Tá, eu vi, por exemplo, um ministro da Educação que, enfim, não vou entrar nesse quesito, mas por acaso, ele falou uma coisa boa, milagre de Deus, né? Ele falou uma coisa muito interessante. Ele vai premiar as universidades que estão fazendo aulas EAD. E tem que premiar mesmo, pelo amor de Deus. A universidade é o lugar onde os alunos têm essa capacidade. Fazer EAD nas escolas de ensino básico é muito mais difícil do que numa universidade, porque muitas vezes as pessoas não têm um computador, né? Não tem uma forma de ter isso. Isso vai ter que ser mudado daqui para frente. Então, o mundo está diferente, tá uma mudança completamente diferente. Nós estamos vivendo uma página num livro de história que vai acontecer daqui a alguns anos. Estamos passando por isso hoje, só que da mesma forma que todas as doenças, todas essas páginas dos livros nós passamos, isso vai passar uma hora, só que nós temos que fazer o possível para que a ciência permita que ao passar essa página, que seja da forma mais sutil possível, que seja através de testes, que seja dizendo que as pessoas fizeram o melhor, que nós combatemos o vírus da melhor maneira que nós pudemos, não é? E que isso venha moldar o nosso caminho daqui para frente. Ô, Júlio, eu comecei a fazer uma faculdade de Direito, né? E esse tempo eu estava falando lá na sala
que eu achava um absurdo estudar direito por videoaula, por distância e tal. E uma semana depois, praticamente, a gente está tudo vendo vídeo aqui o tempo todo, que nem louco, e tem um processo de adaptação, né? Porque o curso não foi pensado para se fazer à distância, né? Então, tem toda uma transição que está sendo mudado, mas tem, sim, muitas vantagens. Os professores, eles se aperfeiçoam na aula, eles dão mais materiais complementares, não tem a locomoção, né? Então, você não gera trânsito, você não polui a cidade, você não tem o risco, né, que você sempre corre quando você sai com o carro e tal. Então, assim, é uma sociedade que está mudando realmente. Um problema, Júlio, que eu vejo aqui também, a gente já está partindo para a nossa parte final do vídeo, para não ficar muito cansativo, e eu quero agradecer muito a você pelo seu tempo e pela sua dedicação. É um problema que eu vejo aqui no Brasil, e eu acho que o mundo passa por isso, é que o Brasil e a sociedade ela está muito polarizada, entendeu? Então, assim, há uma briga por todos os temas do conhecimento humano, há uma disputa, e que você se posiciona, talvez não mediante ao que a ciência diz, mas ao que a sua crença diz, né? O seu posicionamento político e ideológico ele diz. E isso não tem sido bom para o Brasil, principalmente nos temas de saúde pública, que saúde não tem saúde de direita e saúde de esquerda, tem a saúde dos seres humanos, e todo ser humano precisa de saúde para conseguir sobreviver. Então, você pega um exemplo interessante, se a gente for analisar, na Argentina. O presidente da Argentina, no primeiro momento, quando viu que aquilo era grave, o que ele fez? Chamou todo mundo. Vem para cá, não importa qual partido você é, de qual partido você deixa de ser. É um problema da sociedade, e a sociedade só vai sair disso se ela estiver junta. Porque se você é do partido A e fala que é branco, o outro vai falar que é preto só para ter aquela disputa de narrativa, e isso tem corroído a inteligência nacional e não permitido que as pessoas que tenham esse entendimento se posicione para não, de alguma forma, não deixar magoado quem é partidário da sua ideologia. Então, eu espero que tenha um novo renascimento da importância da ciência. Eu espero que não tenha essa questão de brigar contra os fatos, e é preciso fazer todas as coisas para todo mundo. Uma coisa que eu acho interessante é o médico, na sua atuação, quando você está lá na emergência, ele não pergunta para você se você votou no A ou no B. Ele faz o tratamento, ele estanca seu sangue, ele faz o curativo, porque o que importa é que você sobreviva e depois você execute a sua atividade política ou partidária fora do ambiente científico, acadêmico e tudo mais, né? Então, acho que essa é uma lição que pode ser tirada aí por todos nós. E nós estamos vivendo, Júlio, para encerrar, a gente está vivendo agora um momento de pressão, né? Eu vi uma entrevista recente do Donald Trump dizendo que lá nos Estados Unidos já tem o lobby da economia, dos setores da economia, dos empresariados, querendo voltar ao trabalho, e ele até cogitou dar uma arrefecida na quarentena para atender esses interesses justos também, mas talvez não tão oportunos no momento, né? E eu queria saber como que está Portugal. Eu fiz uma leitura dizendo que em alguns países, e Portugal está no meio delas, já tem uma possibilidade de, aos poucos, ir abrindo alguns tipos de comércio, mas desde que tenha essa medição para que não tenha um descontrole epidemiológico aí com essa questão do Covid. E aí a gente já parte aí para a reta final do nosso vídeo, que já está com 53 minutos. Eu queria que você comentasse essa questão aí de como que a sociedade está no momento e qual é a sua perspectiva e considerações aí para a gente caminhar para o fim dessa live. E obrigado de novo pela presença. Bom, vamos lá. Primeiro, com relação à polarização, eu acho que toda polarização
levar as coisas como se fosse time de futebol. Não é assim que as coisas devem ser. O único caminho que nós conhecemos até aqui, nós temos que saber que a doença que veio é uma doença infecciosa, é uma doença que não é uma... Não foi culpa de alguma obra divina, alguma coisa do tipo, mas foi alguma coisa causada pelo próprio ser humano, pelas coisas que o ser humano faz. E a única lanterna nesse túnel escuro que nós temos, é a ciência, e nós temos que trabalhar com a ciência, tá? As pessoas hoje têm muito o viés de confirmação. O que é isso, viés de confirmação? Eu acredito numa coisa e eu vou procurar pessoas que falam aquilo que eu penso. Então, vai ter muita gente falando, mas o doutor tal falou isso, mas o fulano de tal falou isso. Não importa, sabe? Não, ele pode ser um doutor muito bom naquilo que ele faz, só que se não tiver pesquisa, se não tiver existem muitos bons filtros, né? As pessoas que querem conhecer ciência, tem a Nature, tem a Science. Mas eu não sei falar inglês. Procura a Scientific American Brazil. Então, você tem muitas ferramentas para se pesquisar ciência hoje no Brasil. E as pessoas precisam entender que a ciência não está ali para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. A ciência está ali para falar os dados, para falar o melhor caminho possível para as coisas que nós temos que fazer. E ela não tem partido direita, esquerda, centro, liberal. Não tem. A ciência não tem isso. A ciência, ela embora ela não esteja completamente desligada da política, até porque geralmente 95% mais ou menos da pesquisa no Brasil é feita nas universidades e é bancada sim pelo governo, então ela não é totalmente desassociada à política em si. Só que o governo não chega, por exemplo, quando eu vou fazer uma pesquisa, o governo não vem para mim e fala, olha, eu quero que você encontre tal coisa. Não, a responsabilidade do governo é toma aqui o dinheiro para a universidade e a universidade vai aplicar da forma que ela achar melhor. A universidade vai colocar as pesquisas da forma que ela julgar melhor. E a universidade no Brasil é muito boa, a pesquisa no Brasil é muito boa sim. Tá? Nós temos a ideia, muitas vezes, de que a pesquisa não é isso, não é aquilo, mas a pesquisa no Brasil é muito boa, para vocês terem uma ideia, com apenas, acho que 2 ou 3 dias do primeiro caso do Covid-19 no Brasil, já se tinha tido, a universidade, se não me engano, a Universidade de São Paulo, já tinha feito o genoma dessa doença, já tinha mapeado o genoma desse vírus. Então, você pode ver que a pesquisa é uma pesquisa muito boa e as pessoas precisam confiar nesses fatos, porque uma coisa é você procurar informações no blog de fulano de tal, no canal, sei lá do que, não sei o que lá. Outra coisa é você procurar boas fontes, tá? Então, às vezes, por exemplo, enfim, a Globo.com vai lá e coloca Nature, tá isso e aquilo. Aí as pessoas deixam de acreditar simplesmente porque tá na Globo. Mas não é o caso. Tá? A Nature é uma excelente revista. Tá? Uma excelente revista de pesquisa internacional. É um filtro para se fazer uma pesquisa, para se colocar um artigo lá, é preciso passar por muitos filtros, muitos cientistas. Então, as pessoas precisam saber quando confiar nas informações e quando não confiar, né? E quando a corrente de WhatsApp não é uma informação muitas vezes muito válida. Então, nós precisamos saber filtrar as informações. E para terminar, com relação a Portugal, Portugal ele renovou o estado de emergência, tá? Isso acho que foi ontem, se eu não me engano, renovou até o dia 2 do próximo mês, 2 de maio. E aí ele estuda começar a reabrir a partir desse período. Então, algumas coisas, eu não lembro direito, mas algumas coisas, como, por exemplo, o cabeleireiro,
já vai como que você pode ver que meu cabelo já não está muito pequeno, né? Nessa quarentena, um mês sem cortar, cabeleireiro já vai poder voltar com uma série de restrições, vai precisar de máscara, vai precisar, enfim, vai precisar de uma série de coisas. Alguns comércios também vão poder voltando aos poucos, e sempre Portugal vai abrindo aos poucos e testando, olhando o sistema de saúde. Abre um pouco, testa e vamos ver o sistema de saúde. Por quê? Porque se vê que a curva começar a subir novamente, fecha de novo. Entende? Então, é um processo que vai durar durante muito tempo. Não há uma vacina ainda e nem um remédio. Tá? Não adianta falar, porque remédio A, remédio B. Não, ainda não tem nenhuma pesquisa científica que fale, infelizmente não tem, que fale da eficácia real de algum tipo de medicamento ou de vacina. Nós estamos esperando ansiosamente por isso e existem diversos remédios muito promissores. Tá? Existem diversos remédios e muitas vacinas muito promissoras nisso que está acontecendo. Só que nós temos que esperar. O caminho é a ciência, não é a política. Não é... Quer dizer, a política ajuda muito, claro. A política é quem financia a ciência, basicamente. Mas o caminho, a lanterna que nós temos que nos guiar é, sem sombra de dúvida, a ciência. Precisamos confiar na ciência, porque é só ela que vai tirar a gente desse buraco. O seu microfone, Weber, tá mudo. Júlio, então estamos aqui partindo para o final. Eu acho que o Face já nos derrubou. E essa live eu vou postar no nosso Facebook, mas vai dar tudo certo. Eu quero agradecer você pela sua participação. Quero agradecer a todos os meus amigos que acompanharam essa live. E quero dizer, Júlio, que você é um grande orgulho para todos nós brasileiros, viu? Você já era um orgulho aqui e ainda continua um orgulho para onde quer que você for, porque você é um cara especial. Que Deus abençoe a você e que Deus abençoe a todos os nossos amigos que nos acompanharam. E semana que vem, assim que tiver tudo certinho, toda a questão técnica acertada, a gente volta para uma nova live e para novos comentários. Eu quero ver se eu trago uma especialista em meio ambiente na semana que vem para a gente conversar sobre esse tema importante também. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Abraço, muito obrigado aí por todo mundo. Deus abençoe.